Então, maravilhoso. Se está funcionando, então vamos começar. Acho que aos poucos, conforme for falando, as pessoas também vão entrando e vão, enfim, contribuindo e etc. Eu queria lembrar a todo mundo que eu estou fazendo esse streaming de São Paulo, e lembrar que a participação de vocês é muito bem-vinda a qualquer momento, pelo meu Twitter, @MaríliaMoscou, pelo meu ask.fm/MaríliaMoscou, pelo evento que eu criei no Facebook para isso, se vocês forem na minha página, acho que só você digitar Marília Moscou no Facebook, provavelmente vocês devem encontrar o perfil, e tem uma página que chama Política, substantivo feminino, e nessa página tem um evento, e nesse evento tem o link, acho que na página eu devo ter postado o link também. Então, essas são as formas de acompanhar, agradeço a qualquer comentário, qualquer, enfim, até, inclusive, trolls, provocações, são sempre muito bem-vindos nesse momento, para a gente ignorar solenemente. Mas é o seguinte, eu obviamente não me comprometo a responder qualquer bobagem que postarem, mas acho que todas as bobagens são válidas de serem postadas, assim, no mínimo para a gente entender onde esse debate está indo, para onde ele está caminhando, enfim, o que fazer com essas opiniões, o que fazer com essas divergências, etc. Né? Estou aqui falando diretamente de São Paulo, com esse outfit que parece mais que eu estou, sei lá, no hemisfério norte, a essa altura, a essa época do ano, coisa absolutamente detestável, esse frio de 15 graus, essa altura do campeonato e do ano aqui em São Paulo. Mas, enfim, eu vou começar falando algumas questões Bom, vamos começar do começo. Acho que é isso, né? Me apresentando a quem não me conhece, talvez tenha alguém assistindo que não me conheça, ou depois no YouTube, porque isso fica gravado. Meu nome é Marília Moscovitch, conhecida às vezes como Marília Moscou, carinhosamente, ou odiosamente por alguns e algumas. Eu sou socióloga, faço um doutorado na área de Sociologia da Educação e Sociologia do Conhecimento na Unicamp. Nesse doutorado eu estudo as teorias feministas na América Latina e eu estudo, bom, basicamente, algumas divergências entre teóricas, a história do movimento feminista, a história do pensamento feminista, as teorias de gênero, os estudos de gênero, e etc, etc. Então, é mais ou menos essa minha área de estudos no momento. No mestrado, eu fiz um trabalho sobre desigualdade de gênero na carreira acadêmica, então eu estou, em geral, pesquisando os acadêmicos, né, tem o mundo acadêmico, a produção de pensamento, a ciência, produção de conhecimento, etc. Então, mais ou menos essa é a minha área. Sou socióloga da educação, também não sei se eu mencionei, mas enfim. Também fui professora de sociologia, também sou escritora e poeta, e eu atuo no movimento feminista há muito tempo. Eu tenho 30 anos e eu comecei na verdade, não no movimento organizado, mas eu comecei a me dizer feminista com alguma consciência aos 12, acho que fruto bastante de influência dos meus pais, principalmente a minha mãe, obviamente, e sempre me ensinou a celebrar, ser mulher, e não de uma maneira, digamos, opressiva, como algumas hoje, infelizmente, celebram. É muito triste, né, celebrar alguma coisa de maneira opressiva, assim. Acho bem triste ver isso no movimento feminista também. Essa defesa quase fanática de uma visão específica da categoria mulher que não contribui muito para a gente construir relações igualitárias dentro do gênero, né? Então, eu queria lembrar vocês que a qualquer momento também, se eu falar alguma coisa que está muito distante da realidade de vocês que estão assistindo, ou do que vocês conseguem entender, alguma palavra estranha, um conceito, alguma coisa assim, vocês podem também, por favor, fazer comentários, falar, não entendi o que é tal coisa, e eu vou tentar explicar. Mas acho que eu vou tentar falar em termos muito concretos, né? Acho que a questão do aborto, ela é uma questão absolutamente concreta, ela é absolutamente material. Eu acho que para os homens cis, que são homens que não engravidam, eu acho que tem uma não materialidade, acho que é difícil para eles entenderem o quanto
material é isso, assim, né? Agora, para as mulheres cis e para os homens trans, pessoas que têm útero, podem engravidar, que estão sujeitas à gravidez a qualquer momento na vida adulta, a gente sente essa questão do aborto com uma materialidade absurda, quer dizer, a gente... eu fico, às vezes, até perco a paciência um pouco com algumas pessoas que são meus companheiros, meus camaradas de luta, de militância, quando é dada pouca importância à questão do aborto. Eu acho que tem uma questão muito, muito honestamente material, que é a nossa vida. Quer dizer, a nossa vida está em risco. Eu acho que é muito doido a gente ter experiência, mesmo protegida socialmente por uma série de privilégios, como o privilégio, por exemplo, no meu caso, de ser branca, né, de ter uma renda tipo, alta, de ter muito acesso à educação formal, então ter uma escolarização super alta, mais alta que a esmagadora maioria de pessoas no continente, provavelmente, não só, se a gente for falar só em termos de Brasil, né, mas assim, enfim, até do mundo. Então, assim, tá numa posição de uma série de privilégios que me protegem, e ainda assim, né, essa questão aparece como uma questão de risco à vida, e ainda assim ter que lidar a cada 2, 3 dias com amigas, amigas de amigas, parentes de amigas, conhecidas de amigas, vizinhas de amigas, que estão desesperadas porque engravidaram e simplesmente não podem, não querem engravidar naquele momento. Quer dizer, eu fico imaginando, né, existe uma questão hoje bastante corrente, que é essa questão de como o aborto pode ser interpretado como tortura. Quer dizer, o aborto não, desculpa, a pessoa, horror. De como a gravidez forçada, ela pode ser interpretada como tortura. Ou seja, né, um contexto em que a gente não tem acesso ao aborto, e a pessoa, ela ficando grávida, ela é obrigada a ficar 9 meses grávida, ela é obrigada a passar por um parto, ela é obrigada depois a se responsabilizar pelo neném, né? Eu nem digo filho, porque filho é uma relação construída, acho que nem chega nisso muitas vezes, né? Mas a passar e depois cuidar e se responsabilizar por essa criança. Então, acho que tem um nível de sadismo até, assim, acho que na sociedade de pensar que você pode obrigar uma pessoa a fazer isso, tá, contra a vontade dela, e tudo mais. E na prática, o que acontece é que, se por um lado, essas questões morais, elas acabam, sim, forçando e tem alguma influência no fato de que várias mulheres escolhem, que não escolhem, né, se o aborto não é legal e não é acessível, não há escolha, quer dizer, é uma escolha muito, até a página 2, elas decidem, talvez, melhor do que escolhem, elas decidem levar a gravidez adiante, ter esse filho, isso, por um lado, né, essa pressão, essa coisa moral faz as pessoas decidirem, enfim, ter filho, mas por outro lado, nossa, eu acabei de esquecer o que eu ia falar. Isso acontece, gente, estamos ao vivo, essa é a prova. Mas, enfim, acho que tem me perdi completamente, desculpa, alguém me telefonou e comecei a escutar um negócio assim. Tem algumas pessoas, tô vendo se alguém está me mandando perguntas no Twitter, aparentemente não. Ok, eu não estou tendo acesso ao chat aqui do YouTube, eu queria que alguém me dissesse como que eu faço isso. Acesso ao chat do YouTube, onde eu estou transmitindo, eu não tenho a menor ideia do que faz isso. Não está aparecendo nenhum chat aqui para mim. Bom, bem. Voltando para a questão central aí, que é essa questão material, como essa questão é absolutamente material. Isso que eu ia falar, a gente tem todas tem todas essas proteções sociais de alguma maneira, e ainda assim a gente está o tempo inteiro sendo confrontada com esse risco a vida. E essa questão de que a gravidez, levar a cabo todo esse processo com o seu próprio corpo, sem ser da sua vontade, acaba sendo uma tortura de alguma maneira, né?
cultura física, inclusive, além de todo, enfim, todo o reflexo aí também psicológico e tudo mais, uma cultura física em grande medida. E, bom, o que eu ia dizer, lembrei, eu estava dizendo o seguinte, se por um lado essa questão moral nossa, ela faz as pessoas, de alguma maneira, enfim, acabarem não abortando, porque como o aborto não é legal, as pessoas, elas se enfrentam uma decisão de vida ou morte, literalmente, na hora de decidir continuar uma gravidez ou não, é uma questão de vida ou morte. Por um lado tem isso, por outro lado, essa questão moral, ela também faz, ela não faz cócegas, no sentido de ela acaba fazendo as pessoas não fazerem abortos. E aí eu vou tentar trazer uma perspectiva que é uma perspectiva bastante talvez antropológica, não sei, que é a noção de que algumas práticas sociais, elas existem de diferentes formas, né, então elas variam, elas são construídas historicamente, culturalmente, então elas têm variações, mas elas se repetem mais ou menos em vários contextos diferentes ao longo da história, né, então a prática do aborto, se a gente for pensar historicamente, ela não é uma coisa nova, ela não é uma coisa de agora, é uma prática que a gente tem registros aí de, enfim, milenares dessa prática em diferentes sociedades, assim como o uso de drogas, né, de entorpecentes, assim como as práticas sexuais, assim como, enfim, as práticas de circulação de objetos, circulação, enfim, de pessoas, a gente tem uma série de coisas que acabam mais ou menos se repetindo, embora de maneira diferente, porque são construídas historicamente, não são universais ahistóricos ou transhistóricos, né, por assim dizer. Então, a prática do aborto, eu acho que está nisso também, quer dizer, o fato da gente deixar isso proibido, da gente dizer que não pode, ou de criminalizar, ou dizer que é imoral, inclusive em países em que o aborto é legal, há ainda essa questão moral sobre o aborto, né? Então há ainda uma construção da sociedade que é bastante moral sobre o que é o aborto, sobre o que é uma mulher que aborta, e, enfim, tudo que se relega a isso, super estigma e tudo mais. Então, isso não apaga a prática, quer dizer, a prática está lá, e acho que esse é um dado bastante importante, assim. O que acontece, e aí eu vou complementar com um dado interessante, que as pessoas sempre perguntam, né, mas quando a gente legaliza o aborto, normalmente os índices de aborto, eles caem, e é verdade, a gente tem estatísticas sobre muitos lugares do mundo em que o aborto é legal, e no momento de legalização, logo em seguida, começou a cair todos os índices de aborto. E nesses casos, acho que é importante notar de que essas políticas, elas não vêm soltas, elas vêm junto de um conjunto de políticas de planejamento familiar, de acesso à contracepção, de educação sexual, etc. Então, talvez acho que a gente tem que contextualizar isso aí, não é uma coisa automática, não é um fenômeno mágico que a gente vai legalizar o aborto e vai cair essas taxas de aborto e resolveu tudo. Quer dizer, a legalização do aborto, ela é um princípio. A gente ter direito, de fato, a decidir se a gente continua ou não um processo físico-biológico no nosso próprio corpo, eu acho que isso não sozinho, isso é um princípio, quer dizer, isso não sozinho resolve todos os problemas, né? Essa é a base, esse é um princípio para uma construção mais igualitária dentro do sistema de gênero, quer dizer, mas isso não resolve todos os problemas que a gente enfrenta aí, inclusive porque, para garantir esse direito de fato, a gente tem que fazer uma série de questionamentos morais, a gente tem que fazer uma série de desconstruções, etc. Então, acho que é importante, enfim, estar com essa questão em mente, né? Então, alguém tem alguma pergunta nesse momento? Eu não sei se vocês estão assistindo ou escutando, se vocês estão assistindo. No meu ESC eu sei que não tem nenhuma pergunta. Aqui no Facebook eu acho que também não tem nenhuma pergunta.
E no meu Twitter, vamos ver, por enquanto também não tem nenhuma pergunta. Então, continuemos. Uma coisa muito curiosa, digamos, segunda pauta do dia, né? Uma coisa muito curiosa que aconteceu hoje foi essa coisa alguém postou, isso eu achei muito interessante. Alguém postou no Facebook, Twitter, Facebook, acho que foi no Facebook, alguém postou um comentário dizendo que agora tinha uma feminista que estava falando contra o aborto, né? Então, falando que sou feminista, mas sou contra o aborto. Eu achei bastante complicado em vários sentidos. Aí fui atrás da história, né? Porque fiquei meio encafifada, na verdade. Porque o que acontece? Bom, como eu comentei com vocês no começo dessa transmissão, eu estudo o movimento feminista já faz um tempo. Então, eu leio absolutamente tudo que eu posso sobre o movimento feminista, sobre as teorias feministas, sobre as divergências entre o movimento feminista, sobre quais os pontos principais de treta e quem está contra quem, quando, etc. E se tinha uma coisa que eu estive convicta disso, né, durante muito tempo, até muito recentemente, até hoje, talvez, que eu sempre estive muito convicta disso, é de que a única pauta na qual todos os grupos feministas concordam é a legalização do aborto. E aí hoje vem uma pessoa e posta no Facebook essa coisa dizendo que há uma feminista falando que é contra a legalização do aborto. Não é assim, tipo, que é contra a prática do aborto e que tem que ser legalizado, mas tem que ter um trabalho para diminuir. Isso sempre houve grupos feministas com essa discussão. Que a prática tem que ser legal para ter o direito à escolha, mas que você tem que acompanhar para diminuir o número, para as mulheres escolherem direito à escolha, para escolherem menos isso, né, também é bem questionável. Sempre houve grupos feministas falando isso. Agora, o que eu nunca tinha visto era alguém que se dizer feminista falando que é contra a legalização do aborto, ou seja, que o aborto tem que ser crime por algum motivo. Parece muito estranho. De fato, me chamou muita atenção ver isso, eu comecei a ler, comecei a ir atrás. Aí, acho que entra uma questão bastante atual, que é o que estamos fazendo do movimento feminista hoje, né? E algumas coisas que a gente tem vivido muito concretamente, especialmente na parte do movimento feminista que não é tão, digamos, organicamente organizado, né? Mas acho que é mais ou menos essa talvez seja a melhor expressão mesmo. Porque o que acontece? A gente tem uma fatia hoje do movimento feminista que, na verdade, são indivíduos que não estão organizados em partidos, em coletivos, em redes, em associações, em marchas, em movimentos sociais, etc. Então, são indivíduos, mulheres, individualmente, que se reconhecem de alguma maneira em alguma ideia de feminismo que elas encontraram no caminho delas, seja por alguém que apresentou, seja por um texto que leu, seja por um blog, seja por um canal do YouTube, o que seja. Essas pessoas, elas se identificam com alguns princípios do feminismo, elas falam, puxa, olha só, então é isso o feminismo? Ah, então eu sou feminista. E não há uma construção coletiva dentro da prática dessa fatia específica da qual eu estou falando, dessas pessoas. Não há uma prática coletiva. Há uma soma de práticas individuais no máximo, quando muito, dentro de um grupo de Facebook, de um grupo de WhatsApp, ou até mesmo de encontros presenciais que acontecem em alguns casos, né? Então, acho que isso é diferente de uma construção coletiva, orgânica, no sentido de que você tem um setor de mulheres de um partido, ou de que você tem uma marcha organizada, ou de que você tem um coletivo que tem uma perspectiva construída histórica e coletivamente sobre aquilo, e que não se trata só de indivíduos querendo fazer tornar suas próprias ideias
realidade sobre o que eles acham individualmente que deve ser ação feminista e pronto, assim. Eu não sei até que ponto é claro para vocês a distinção que eu estou fazendo. Se não for claro, por favor, Twitter, Facebook, ESC, canal que for, me avisem aí se não tiver clara essa distinção entre essa organização orgânica, que eu estou chamando disso, falta de palavra melhor, mas talvez essa seja a mesma palavra melhor, e esses indivíduos que se identificam como feministas, né? Então, no caso dessa moça que estava falando contra o aborto, que fez um textão, parece que ela é professora, tem vários seguidores na internet e tudo mais, acho que professor de física, parece, uma coisa assim, e fala bastante sobre didática, sobre ensino de ciências, física, não sei, alguma coisa assim. Eu tive um dia bastante atrapalhado, então não consegui fazer o que eu queria fazer com calma, que era ler com calma, ir atrás, né, da história dessa moça e tal. Enfim, e aí parece que ela fez esse post, na verdade, dentro de um grupo feminista, mas não necessariamente ela se diz feminista explicitamente e tal. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês, por favor, me corrijam. O Twitter, o Facebook, estão aí para isso. Então, na verdade, ela fez esse post, e, bom, e aí ela foi enfim, xingada, assim, rechaçada, sei lá, teve uma reação enorme de as pessoas do movimento feminista organizado, porque, e até também de outras pessoas que individualmente, né, e eu fiquei pensando, assim, né, que louco, uma pessoa, o que aconteceu no caminho do feminismo, e a gente chegou nesse momento, 2016, esse ano tenso, doido, né, que a gente está vivendo, em que a pessoa, ela fala, eu sou feminista, mas eu sou contra a legalização do aborto. Um nó mesmo na cabeça, assim, porque esse processo histórico, eu vejo que está atrelado a isso, ele tem a ver um pouco com o que é que nós fizemos, nós que somos militantes feministas organizadas, que temos coletivos, inclusive coletivos virtuais, que tem alguns que são muito bem organizados e são bem ativos e tudo mais, né? Mas, assim, o que é que nós que somos organizadas e, enfim, temos alguma prática militante e tudo mais, o que é que nós fizemos? Eu acho que esse é um ponto para uma reflexão que a gente merece fazer com calma e com bastante autocrítica, assim, sabe? O que é que nós fizemos com a expansão e a visibilidade que o feminismo ganhou nos últimos anos? Em 2012 ou 13, eu não me lembro, acho que foi 2000, alguma coisa entre 2012 ou 13, publiquei um texto, eu me lembro, acho que foi em Outras Palavras, que chamava assim, o feminismo é pop, e agora? Né? Ou e daí? Alguma coisa assim. Então, partia justamente dessa popularização do feminismo com a cultura pop, então, cantoras tipo Beyoncé, Madonna, etc. E pensava, ok, o feminismo está ganhando essa puta visibilidade. Isso pode ser muito bom. Isso não é necessariamente ruim. A questão é o que a gente vai fazer com isso. Quer dizer, o que é que a gente que está organizada, que está articulada no movimento feminista enquanto movimento organizado, o que é que a gente vai fazer com isso? E eu acho que se tem uma pessoa dizendo, olha, eu sou feminista, mas eu tô contra a legalização do aborto, em alguma coisa a gente falhou nesse caminho. Então, esse é um ponto que espero que estejam me assistindo aí outras companheiras e camaradas que são feministas, organizadas, e que percebem a mesma coisa. Então, alguma coisa a gente poderia ter feito diferente, talvez, aproveitando essa visibilidade, nesse ponto. Por outro lado, né, acho que tem um limite também do que a gente pode se responsabilizar na militância, à medida em que as pessoas também se envolvem e criam relações com a militância de maneiras diferentes. Também não dá para a gente puxar tudo, para a gente falar, não, a culpa é toda nossa, nós falhamos, e é isso. Né? Então, acho que é meio por aí. Mas acho importante notar que essa moça que está contra a legalização do aborto, ela não é uma militante feminista organizada. Ela não é uma pessoa que sistematicamente está envolvida em ações feministas, ela não é uma pessoa que está discutindo com outras feministas o tempo inteiro, ela não é uma pessoa que está produzindo textos feministas, ela não é uma pessoa que está, quer dizer,
muita calma também para a gente fazer essa classificação e dizer essa pessoa é feminista. Porque as pessoas podem se dizer feminista, mas ser feminista não é uma questão de identidade. Sinto muito para quem acha que é. Mas, assim, vamos falar honestamente, cara. Ser feminista não é uma questão de identidade. É uma questão de prática política, de posicionamento político. Ou seja, não adianta, bicho, você falar que você é feminista se você concretamente está defendendo uma coisa que é anti-feminista. Então, assim, embora seja muito difícil a gente traçar uma linha e dizer isso é feminismo, não é qualquer coisa que é feminismo. Feminismo pode ser muita coisa, ele pode englobar muita coisa, ser uma definição, mas não é qualquer coisa. Então, muita calma nessa hora. Eu posso chegar e falar, eu sou, sei lá o quê, eu sou socialista, mas eu não estou militando organizadamente pelo socialismo, eu acredito numa sociedade com classes sociais, quer dizer, eu vou contra todos os princípios do que significa ser socialista, mas não, mas eu me identifico como socialista. Gente, por favor, não passem essa vergonha na vida de vocês, não façam isso. É muito, tipo, não façam isso, sabe? Passando vergonha, assim. Não é uma questão de identidade, é uma questão de posicionamento político, e posicionamento político tem princípios comuns, tem princípios básicos, que são os princípios daquilo que está em questão, daquilo que você acredita. Tudo bem? Aqui. Estou com um pouco de lentidão aqui na minha internet, eu vou fechar uma janela para ver se funciona. Como não tem ninguém no chat do YouTube que eu estou vendo, eu vou deixar ele fechadinho, e assim ele não me atrapalha. Bom, então tem essa questão que apareceu aí, né? E aí, eu acho que vem uma segunda questão, que pode ser bastante relevante, que eu acho que talvez ela se entrecruze com isso, que é essa questão do aborto. A questão do aborto, a questão do feminismo em relação ao aborto, e a questão de como a gente entrelaça, ou deixa de entrelaçar, o debate de classe social e de raça com o debate do aborto, e a relação do feminismo com o debate do aborto. Eis a questão. O movimento feminista, ele, desde sempre, isso é sempre, o movimento feminista teve diferentes atuações em relação à questão da classe social. Sempre foi ligado a diferentes correntes que tinham diferentes posições de classe. Isso é histórico, isso é marcado. Ou seja, quer dizer o quê? Do que eu estou falando, né, concretamente? O movimento feminista, ele, digamos, começa mais ou menos a se articular e se organizar enquanto movimento social no século XIX, sobretudo nos países europeus, mas e Estados Unidos, alguma coisa, mas também em pedaços específicos de alguns outros países, a sociedade de alguns outros países, né? Fatias de classe específicas, né, para ser mais claro, assim. A gente tem que lembrar que no caso da América Latina, do Brasil, etc., o século XIX ele é um século em que você está construindo essas repúblicas, você está saindo da escravidão, quer dizer, tem todo um processo aí que faz a estrutura da sociedade de classes, o próprio desenvolvimento do capitalismo nesse país, etc., tem algumas características diferentes do que a Europa na mesma época, os Estados Unidos até também mais ou menos a mesma época. Mas de qualquer maneira, né, acho que qualquer questão, o feminismo ele começa já com duas vertentes. Logo no seu início ele já tem uma separação bastante forte, a articulação das mulheres burguesas em prol dos seus direitos dentro da sua própria classe social. Então, as sufragistas, por exemplo, as sufragistas, é bom lembrar, elas não estavam propondo sufrágio universal para qualquer pessoa de qualquer classe, elas estavam propondo que
pelo menos no primeiro momento, não é? Claro que isso são construções que vão avançando também, mas elas estavam propondo que, dentro daquele, do contexto da própria classe social delas, se elas tivessem as condições de classe para ter acesso ao voto, porque o voto ele era determinado por classe social nessa época, no final do século XIX, começo do século XX, então, se elas tivessem esse acesso à posição de classe para votar, essas condições, elas, por ser mulheres, não deixariam de votar, elas não perderiam esse direito só por ser mulheres. Então, é um pouco mais ou menos essa a construção das sufragistas. Ao mesmo tempo, daí já no comecinho do século XX, a gente tem toda a tradição do feminismo soviético, que também vem fazendo essa discussão já de uma maneira muito amarrada com a discussão da sociedade de classe. Quer dizer, vem dentro da perspectiva revolucionária a ideia de que, se vamos construir uma sociedade livre de exploração, em que não haja exploração de uma classe sobre a outra, e que não haja exploração, preferencialmente, de nenhum ser humano sobre o outro, precisamos rever a estrutura de relações de poder entre homens e mulheres, né, de dominação entre homens e mulheres, no jargão marxista mais específico. E aí, isso não vem só essas feministas soviéticas aí no campo político, depois da Revolução de 17, é uma coisa, mas elas são herdeiras de uma tradição de pensamento aí dentro do marxismo, que vem lá desde aquele famoso texto do Engels, né, a origem do Estado, da família, da propriedade privada, não sei se a ordem é exatamente essa, eu nunca lembro, apesar de falar e citar esse texto sistematicamente, uma vez por semana pelo menos, eu nunca lembro a ordem. Ou talvez justamente por isso, né? Quando a gente fala uma palavra, muitas vezes a gente perde as sílabas. Mas, então é importante notar que vem desde o século XIX essa perspectiva socialista, que vem associando, né, a relação de gênero com a relação de classe, sobretudo por causa da questão do trabalho, de como o trabalho doméstico e o trabalho, digamos, como diziam antes, dentro da família, mas acho que há maneiras diferentes de falar hoje, é um trabalho que ele é necessário para a manutenção do trabalho produtivo fora de casa. Então, essa noção ela já está muito bem amarrada nas perspectivas socialistas desde o século XIX, desde o Engels. Então, acho e aí vai puxando essa linha toda. Então, sempre houve essa divisão no movimento feminista, né? Quando a gente fala de aborto, né, a gente está falando de autonomia. Eu acho que mais do que liberdade. Eu não gosto muito da ideia de liberdade, porque eu acho que ela tem uma série de construções históricas com ela que são bem complicadas. Ela possa ser muito importante, estética, poeticamente, ou até, enfim, de outras maneiras, mas eu acho que a questão aí é a autonomia. Quer dizer, qual a diferença da gente falar em liberdade e falar em autonomia, ou de falar em independência e autonomia? Aí eu acho um ponto muito importante para a gente pensar o aborto. E para discutir justamente essa posição que está sendo chamada de nova posição feminista contra a legalização do aborto, né? O que essas feministas aí que estão contra a legalização do aborto estão dizendo? E que é muito parecido com a posição de várias feministas sobre outras questões também, como o trabalho sexual, como a prostituição, como a pornografia, etc. Aí a gente pode puxar um fio para pensar isso. Se eu fizer outros hangouts aí no futuro próximo, a gente pode continuar com esses temas também, esses temas bastante polêmicos, bastante pivotais, sei lá se existe essa palavra em português, das divergências entre feministas, né? Então, qual que é a questão? Que é essa questão aí da autonomia. O aborto, a gente não consegue pensar realisticamente, sei lá se existe essa palavra também, de maneira realista, seria uma bobagem a gente achar que vai chegar algum momento na história, ou vai chegar algum momento na sociedade, em que as pessoas possam agir com uma independência ou com uma liberdade
completa em relação ao coletivo, à estrutura social, às relações sociais, nas quais elas estão imersas. Porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos, e a única coisa constante em absolutamente todas as sociedades humanas é que todas elas são sociedades, todas elas têm cultura, todas elas estão basadas em relações sociais, essas relações são todas construídas historicamente, são construídas dentro do escopo da cultura da organização daquele coletivo. Então, não tem como a gente fugir disso. A gente é gente. Essa ideia, a ideia liberal da independência completa que vem junto com a liberdade, é uma mentira. Ela não existe na prática. Porque as pessoas se relacionam, estabelecem relações, enfim, não necessariamente relações de dominação, daí que é a questão dos socialistas e dos comunistas, né? A gente quer estabelecer relações, quer uma sociedade baseada em relações que não sejam relações de dominação, relações de opressão, relações de exploração. A gente quer uma sociedade baseada em outros tipos de relações, relações de cooperação, relações de coletividade, relações, enfim, descobriremos no caminho. Eu acho que a questão da autonomia tem essa particularidade, porque quando a gente fala autonomia, em vez da gente falar em liberdade ou em independência, a gente está pressupondo que sim, a gente vai estar em relação, mas que, ao mesmo tempo, a gente vai ter alguma autonomia, a gente vai ter alguma agência dentro de limites, como estão postos limites sempre, porque estamos na vida real. Então, dentro de limites, a gente tem algum tipo de possibilidade de ação ponderada por esses limites, ponderada por essas relações, produzida por essas relações, certo? Mas não de maneira a estarmos totalmente independentes ou totalmente dependentes disso, né? Então, eu acho que o conceito de autonomia, ele tem uma possibilidade de enxergar de maneira muito mais dialética e, por isso, muito mais realista, porque na vida as coisas não são preto no branco, sim ou não, certo e errado, esse maniqueísmo do positivista que a gente acaba operando quando a gente esquece a perspectiva dialética. Então, eu acho que tem isso, assim, acho que essa é a grande questão aí, a autonomia. E quando a gente pensa em aborto, a gente está pensando nisso. A gente está falando de autonomia, quer dizer, mesmo numa sociedade em que o aborto seja legal, etc., etc., sempre vai ser uma questão de autonomia, sempre vai ser uma questão das relações que estão implicadas ali. Porque existe uma história que construiu aquela gravidez indesejada, existe uma história dessa decisão de abortar, de não abortar, existe uma história posterior construída, ainda que esse aborto possa não ser central para essa história, ele vai fazer parte. Então, eu acho muito importante pensar nesse sentido, e entender que a gente está operando nessa contingência da realidade, né? Viver em sociedade, de ser gente, de ser humano, de ter cultura, de estar imerso em relações sociais, de estar imerso numa estrutura social, etc. Né? Então, acho que é um pouco por aí. Há perspectivas pró-escolha, né? Há perspectivas a favor do aborto, que se pautam na ideia dessa liberdade, dessa independência toda. O problema é que quando elas fazem isso, e a gente chama essas perspectivas de perspectivas liberais, por mais que o resultado concreto possa até ser o mesmo, dependendo de como as coisas se encaminham historicamente, o resultado seria as mulheres poderem, né, terem o direito legal lá de abortar e tudo mais, né? Elas, em geral, estão trabalhando com um indivíduo mulher abstrato. Né? Elas estão trabalhando com esse indivíduo mulher abstrato idealizado, ou seja, essa mulher ela não tem classe social, essa mulher não tem raça ou pertencimento racial, leitura racial, uma construção racial ou racial étnica, que não é a mesma coisa, gente, raça e etnia, por favor, não façam essa mistura aí, que é bastante complicada em termos de rigor conceitual, mas isso para outro dia a gente conversa. Então, assim, aí fica possível a pessoa pensar em fazer uma descriminalização do aborto, se ela pensar em termos de liberdade, de liberdades individuais,
É possível uma pessoa defender a legalização do aborto sem defender um sistema de saúde único, público, acessível, gratuito, que faça esses procedimentos. Quer dizer, está no nível da sua liberdade individual. Se você, e aí você parte do pressuposto de que a sociedade inteira está organizada por isso, então, se você, como indivíduo, não tem condições econômicas de fazer isso, então não é para você, mas bastaria você ter essa condição econômica que você poderia fazer. Ou seja, a gente entra em questões bastante complicadas aí, em termos de política, né, em termos de política pública, em termos de proposições políticas, etc. Então, acho que é muito importante a gente centrar, essa é a defesa que eu faço, é para que a gente centre a argumentação do aborto menos numa ideia de liberdade, mais numa ideia de autonomia. Acho que isso é bastante central. Sobretudo porque quando a gente fala de autonomia, é muito difícil a gente falar de autonomia sem falar de uma condição de sujeito, né? Que aí já é um debate um pouco mais complicado, mais chato. Eu mesma não sou a maior expert nessa parte aí do debate, mas acho que a questão é essa, assim, quando a gente fala em tratar nas mulheres e nos homens trans, desculpa todas as vezes que eu esqueci até agora, e nos homens trans, que também têm útero e também engravidam, só que aí tem várias outras questões de autonomia do corpo também específicas, que são os homens trans, mas enfim. Então, quando a gente fala em mulheres e homens trans, pessoas que têm útero, que engravidam, têm direito a decidir o que fazer com o próprio corpo a partir do momento em que elas engravidam, a gente está falando dessas pessoas, de entender essas pessoas como capazes de tomar essa decisão, entender essas pessoas como parte de uma coletividade e irão tomar essa decisão dentro das relações que são muito complicadas da gente julgar de maneira estática e genérica para todos, né? A gente tem a ideia que essa pessoa é um sujeito em autonomia sobre o próprio corpo, sobre a própria vida, porque, em última instância, o corpo é uma questão de vida, uma questão de morte. Eu acho que quando a gente fala em feminicídios, quando a gente fala no Brasil ser o país do mundo que mais mata a população, etc., a gente está falando de uma autonomia sobre a própria vida, de uma autonomia sobre o corpo, né? Então, repetindo um pouco uma fala que eu fiz num filme muito bacana, do qual fui consultora, que se chama Corpo Manifesto, da Andara Filmes, que traz justamente essa questão do corpo e do aborto como uma linha comum entre todas as formas, enfim, todas as, né, grupos feministas e tal. Eu expliquei da seguinte maneira, quando eu fui dar entrevista para esse filme. Eu falei, olha, as pessoas que estão contra o aborto, elas se dizem pró-vida, mas isso é uma falácia, na medida em que a vida humana, primeiro de tudo, que é a vida humana da qual a gente está falando, já que duvido que os pró-vida sejam todos veganos e tudo mais, né? Mas, enfim, a gente está falando de uma escala de hierarquização da vida humana. A gente está falando de que a vida de algumas pessoas vale mais, a vida de outras pessoas vale menos. Isso se a gente está dentro da categoria pessoas. Então, a gente está, estou nem assumindo ainda a questão do feto. E quando a gente coloca o feto, que não é uma pessoa, o feto, ele ainda ganha, nessa escala de hierarquização da vida, ele ainda está em cima de boa parte das mulheres, e sobretudo por uma questão de raça e classe. Quer dizer, se eu tenho grana, eu tenho meios, etc., eu posso pagar uma clínica para fazer um aborto se eu precisar, eu consigo o remédio, e se o remédio não funcionar, eu ainda tenho a opção da clínica, eu posso viajar para outro país para fazer um aborto. Agora, se eu não tenho os meios de fazer isso, então minha vida vale menos que a vida do feto, né? E, sobretudo, enfim, as mulheres negras mais pobres, acho que elas têm ainda toda uma questão de que mesmo quando elas decidem, e aí essa questão do corpo é muito forte, mesmo quando elas decidem, a Cá tá fazendo uma zona aqui, mesmo quando elas decidem ter esse neném, elas são as maiores vítimas de violência obstétrica, elas são as maiores vítimas nos hospitais, elas são, né? Então, quer dizer, existe uma escala de hierarquização do corpo dentro da nossa sociedade, do corpo e da vida.
E isso entra gênero, entra raça e entra classe, tudo junto. Por isso eu gosto muito de um conceito, quem não conhece esse conceito pode dar uma procurada, eu acho que no Cadernos Pagu tem um texto legal sobre isso, eu não sei até que ponto ele é muito acessível, não me lembro, mas é um texto muito bom, eu acho que é da Helena Irata, talvez, que fala sobre esse conceito, que é o conceito de consubstancialidade. Eu acho que é um conceito mais interessante do que o conceito de interseccionalidade, ou complementarmente interessante, talvez. A ideia da interseccionalidade é que você tem raça, gênero, classe, você tem uma conexão, digamos, transversal entre essas coisas, né? Então, elas estão ligadas de algum jeito. Então, você sessiona essas coisas e passa no meio de todas. Né? Agora, quando a gente fala em consubstancialidade, a gente está falando que essas três estruturas, elas, na própria organização estrutural, elas já se configuram juntas. Ou seja, por mais que a gente possa criar dispositivos analíticos, conceitos, teorias, em que a gente isola essas três coisas para entender os processos sociais, como eles funcionam, na prática, eles vão operar todos juntos. Aí eu acho que aí um grande desafio para o movimento feminista, para os socialistas, para os marxistas, e, enfim, para todo mundo que quer pensar criticamente a sociedade, a partir de uma perspectiva estrutural, a partir de uma perspectiva revolucionária, né, e não só reformista, tá aí um grande desafio, que é a gente elaborar teorias que consigam, a própria teoria, fazer essa junção analítica dessas três esferas, e não fazer só essa separação analítica e falar, mas isso aqui era diferente na realidade. Então, acho que é um pouco por aí. O que mais? Vou dar uma olhada no Twitter. Gente, eu não sei se é porque o meu Twitter não tá funcionando, mas não tá vindo nada no meu Twitter. Não sei se alguém tá falando comigo. Se tá, não tá chegando. Vou dar uma olhadinha aqui no Facebook. Bom, também não. De toda maneira, acho que tem essa questão estrutural aí com a classe, com a raça, que merece uma atenção bastante grande, que tem a ver com esse processo histórico do feminismo, e que, enfim, eu acho que tem a ver com esse processo mais recente que eu falei, dessa construção do feminismo ser pop, e o que a gente faz com isso, né? Acho que todo movimento social é feito de disputas, e a gente precisa dar atenção para essas disputas. Nem sempre é fácil, porque nem sempre a gente está disputando com estruturas do nosso mesmo tamanho, às vezes são coisas gigantescas, né? Quer dizer, é muito mais atraente, muito mais fácil a gente falar para uma mulher que usar a maquiagem, um exemplo idiota, usar a maquiagem é uma coisa feminista, muito mais cativante, fazer essa mulher imediatamente falar, eu uso maquiagem, então eu sou feminista, do que a gente colocar a perspectiva crítica é muito mais complexa, mais difícil de pensar no cotidiano, que olha só, a maquiagem tem toda uma história de opressão, funciona para isso, tem aquilo, tem o papel de beleza da mulher, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Você usar a maquiagem é um produto de toda essa história. Quer dizer que você está indo contra o feminismo por usar maquiagem? Não. Mas quer dizer que usar maquiagem é um ato feminista? Também não. E tudo vai depender muito do contexto, da significação, de o que está acontecendo em volta, blá, 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 blá. Então é muito mais difícil fazer isso. Acho que por isso a gente às vezes falha. E, bom, então tem essa questão aí do aborto e da relação, enfim, essa relação estrutural aí com a classe, com o movimento feminista e tal. Bom, vamos entrar em termos práticos. Acho que vamos começar dos termos práticos, menos práticos, depois a gente chega nos mais práticos. Acho que importantíssimo comentar essa decisão do STF, que saiu nessa semana. Infelizmente, eu não tive tempo de fazer grandes pesquisas jurídicas sobre isso, e eu não sou jurista, eu não sou advogada, não estudei direito, então
A minha perspectiva do ponto de vista técnico do direito é muito limitada, mas a minha perspectiva do ponto de vista sociológico e da ciência política, né, o quanto eu sei de ciência política, que também não é grandes coisas, mas é um pouco, eu acho que ajuda já a gente a pensar um pouco o que foi essa decisão. Eu acho interessante ressaltar, de começo, que o STF, é bom a gente não ter grandes ilusões, né, o STF, quando ele defende o direito ao aborto, ele defende o direito ao aborto desse ponto de vista liberal, que eu estava falando. Né? Então, o STF, ele defende o direito ao aborto, mas ele atua diretamente para desmonte do SUS. Né? Então, assim, é importante a gente reconhecer que pode ter certos avanços no sentido, né, comportamental, como muitos gostam de falar, mas eu acho importante ver os limites dessa questão. Então, o STF, ele faz isso, mas ele faz desse ponto de vista das liberdades individuais, de um ponto de vista bastante liberal. Isso não invalida possíveis avanços, mas isso é importante estarmos atentos a isso, enquanto movimento social, enquanto movimento político, justamente porque se a gente se ilude e se engana achando que essa resolução do STF vai resolver tudo, a gente vai acabar caindo, a gente vai acabar mantendo a situação, na verdade, institucionalizando e oficializando a situação oficial, a situação, oficial não, a situação real que a gente já vive, que é as mulheres que têm dinheiro vão continuar abortando de maneira mais segura, as mulheres mais pobres vão continuar sem abortar ou fazendo dívidas enormes para poder abortar, e etc. Quer dizer, se a gente pensa no aborto sem SUS, imagina o que é a gente legalizar o aborto no Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, que está ficando mais desigual desde o último ano, a gente fazer isso sem um sistema único de saúde, sem um acesso universal para que essas mulheres realizem esse procedimento. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que já acontece. Eu que tenho meu plano de saúde super caro, vou lá no Albert Einstein e vou fazer um aborto com as últimas técnicas, minha recuperação vai ser super rápida, vai ser super tranquilo, vou para minha casa, ninguém me enche o saco, tô tranquila, posso até fingir que isso não aconteceu e julgar depois as outras mulheres que eu ouvi que fazem o aborto. Né? Linda, tô maravilhosa, tô ali em cima, ó, linda. Agora, uma mulher pobre, negra, que vive num bairro distante, como, por exemplo, a gente tem em São Paulo, sei lá, Parelheiros, saca? É um bairro que, assim, acaba todo o transporte público, você anda mais 20 quilômetros e ainda tá dentro do bairro. Quer dizer, a situação completamente oposta, né? Sem um acesso universal à saúde, como faz? O que essa pessoa vai fazer? Ela vai usar o cabide de novo, né? Ela vai tentar comprar um remédio ilegal em algum lugar que vai estar, tipo, vai ser mais barato do que fazer pelo plano de saúde, porque ela não tem plano de saúde, porque ela não tem endereço, porque ela não tem trabalho, ou às vezes tem trabalho, mas é um trabalho informal, um trabalho que ela não pode dizer que tem, né? Então, quer dizer, do ponto de vista de um feminismo que se preocupa com essa questão de maneira estrutural e de maneira um acesso público, não faz nenhum sentido essa perspectiva liberal, de que a gente pode legalizar o aborto a fins de liberdades individuais, mas a gente não dá um sistema único de saúde público e acesso a esse procedimento. A gente só oficializa, institucionaliza e converte no mercado, faz uma apropriação mercadológica, o que já acontece, né? Acho que isso é importante a gente ter muito claro. Então, a gente pode até, beleza, vamos comemorar aí o avanço do STF, etc. Mas isso, se a gente consegue um avanço pelo STF, isso é o mínimo, a gente tem que enxergar isso como tática, ou seja, como uma ação que a gente faz ali naquele meio de campo, para avançar alguma coisa ou para trazer esse debate a público, para fazer essa questão ir aos poucos avançando ou ter mais espaço para ela, à medida em que a gente reivindica uma construção estrutural que é muito mais complexa e que a gente não pode parar. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como a gente ter também muita noção de que a construção moral que há em cima do corpo das mulheres e dos corpos trans, o corpo do homem trans, eu acho que está bastante incluído aí também, a construção moral que a gente faz, ela não vai deixar de existir também, né? Então,
assim como a construção racial, racista, também não vai deixar de existir. Então, se eu chego num hospital público, sendo branca, para fazer o meu aborto, muito provavelmente, pelo menos logo depois que fosse legalizado o aborto, o meu tratamento ia ser diferente do que uma mulher negra que chega nas mesmas condições, né? Mesmo com aborto legal, público, gratuito, etc. Na prática, a teoria é um pouco outra. Né? Então, é importante a gente, eu bato nessa tecla há muitos anos já, né? Desde que eu fui para a França em 2010 e cheguei lá achando o máximo, que lá aborto é legal, conversar com as mulheres sobre isso, e saber, e quase todas assim, não, mas eu já fiz um aborto, fiquei grávida, com não sei quantos anos, tirei, não sei o que, blá, blá, blá. Com uma ideia muito romantizada, e comecei a ler sobre o assunto quando eu estava lá, e vi que lá existe uma questão muito concreta, que é, fora dos grandes centros urbanos, como Paris, por exemplo, você vai para o interior, e se as pessoas que estão sendo atendidas são mais pobres, mais negras, imigrantes, etc., em condições socialmente mais fragilizadas, ou desprovidas de poder, ou mais dominadas, ou enfim, né, vamos usar várias possibilidades de palavra aí para descrever isso, o acesso real que elas têm a esse direito legal é muito menor. E não é porque elas não encontram um hospital que faça alguma coisa. Não, elas encontram um hospital que faça. Esse hospital tem equipes, esse hospital ele tem equipamentos. Agora, o que acontece? Elas chegam nesse hospital e aí a equipe, que é branca, estudada, escolarizada, etc., vai falar com essa mulher, vai falar, olha, será que não é melhor você ter esse filho? Porque veja bem, você consegue, só com um pouco mais de esforço, você consegue pagar as contas de mais um filho, você já tem 3, você consegue cuidar do quarto. Isso é muito fácil. Olha, escuta o coraçãozinho dele. Escuta o coraçãozinho dele, veja só, é uma vida que está dentro de você e tudo mais. Né? Ou, outro caso que é frequentemente relatado na França. A mulher chega e ela vai agendar, existe um procedimento, como é parte de uma política enfim, de controle de natalidade ou de planejamento familiar, enfim, etc. Essa mulher, ela chega no hospital ou no centro de planejamento familiar para tentar agendar a primeira entrevista com o médico, porque você faz uma entrevista com o médico, aí depois marca o procedimento, etc, etc. A mulher chega, gente, minhas gatas, desculpa, a mulher chega para tentar agendar e a pessoa fala assim, você, quanto tempo de atraso na menstruação você tá, não sei o quê, aí calcula mais ou menos lá que a mulher tá, sei lá, no primeiro mês e meio, assim, da gravidez, ou seja, para ela abortar até o final do terceiro mês, ela teria que ter mais X tempo, então teria que agendar numa certa data. Não, mas a gente tá sem data, não tem médico, então como é que a gente faz? A gente agenda, ou agenda a data, daí que telefona depois, puxa, olha só, a gente tem que mudar mais para frente, reagendamos o seu compromisso. E assim, num ciclo até que essa mulher passa o tempo pelo qual é legal ela abortar. Muito perverso, né? Tipo, muito perverso isso, mas existe e é bastante frequente. E aí essas mulheres fazem o quê? Elas vão tentar abortar quando elas têm dinheiro, daí de novo, quando elas têm dinheiro, elas vão tentar abortar em países vizinhos, elas vão para a Holanda, elas vão para a Espanha, elas vão para outros países. Quando elas não, que permitem, né, ou pelo menos na época, em 2010, faz um tempo, já permitiam diferentes tempos de gravidez para fazer o aborto. E aí elas vão sendo jogadas, assim, de país em país, quando elas têm algum dinheiro ou quando elas têm a possibilidade de se endividar, que não é o mesmo que ter dinheiro, mas, para efeitos práticos, a pessoa consegue o acesso a certas coisas se ela tem a possibilidade de se endividar. Tem gente que nem isso tem. Então, acho que é uma outra construção bastante perversa do capitalismo financeiro, assim, bastante específica, né? Então, acho que é uma questão que eu acho essencial a gente ter em vista também. Então, quando a gente está defendendo o aborto, a gente está defendendo uma bandeira que parece pontual. Ela não pode ser uma bandeira pontual, ela tem que ser um projeto. Qual é a legalização do aborto da qual a gente está falando? Qual é a legalização do aborto que a gente está falando? É uma legalização do aborto com SUS? É uma legalização do aborto em que a gente tenha treinamento de práticas éticas, etc., fiscalização, sei lá mais o que, dentro dos espaços, para serem espaços seguros, etc., para essas mulheres? É uma legalização do aborto, sei lá, tipo, tem milhões de fatores aí no meio, se a gente pensar em construir uma condição de autonomia para as mulheres,
os homens trans, então, as pessoas que têm útero, mas eu estou falando as mulheres por causa dessa construção histórica, e etc., das mulheres, a gente tem que pensar em construir essa autonomia dentro. É complicado a gente pensar em construir dentro do sistema. Está tudo contra isso de várias maneiras, né? Na cultura, na moral, na religião, enfim, na economia, né? Então, quer dizer, essas coisas elas estão ligadas à estrutura de gênero, e essa hierarquização da vida e dos corpos que a gente faz, que eu estava falando antes, ela é uma hierarquização que ela tem um papel muito essencial na estrutura de classes e na estrutura econômica, no sentido de que, se você hierarquiza a vida das pessoas, você garante a existência de fatias no mercado de trabalho, de setores no mercado de trabalho, que são mais baratos do que outros. E você garante, da mesma maneira que quando você tem desemprego, você garante a possibilidade de desvalorizar, quando você tem pessoas que vão, digamos, fazer por menos aquele mesmo trabalho, sendo que elas muitas vezes são mais qualificadas para tal, no caso das mulheres é muito comum isso, as mulheres cis, você garante, você tem a sua segurança de que você vai poder ter esses trabalhadores mais explorados e que você vai poder sempre baixar esse nível. Quer dizer, e aumentar a exploração e manter as taxas de lucro e usar isso de uma maneira que você consiga jogar para manter as suas taxas de lucro mais altas e tudo mais. Então, existe uma importância muito central do gênero, da raça, na própria estrutura do capitalismo, né? Então, acho que a descrição desse processo é importante para a gente entender essa hierarquização da vida, dos corpos, e entender essa perspectiva aí de qual é o projeto de legalização do aborto que a gente quer. Acho que essa é uma questão bastante importante, né? Indo para questões ainda mais práticas, né? Mais concretas. O que é que as pessoas fazem? Como que as pessoas lidam? O que é que acontece, né? Quando as pessoas precisam fazer um aborto. Isso, na verdade, é mais um momento de conselho, assim, né? Existem... a gente tem a ilusão de que a gente está segura. Tem pessoas que não têm esse privilégio de ter ilusão que estão seguras, mas algumas pessoas têm, as mulheres têm, o privilégio de ter a ilusão de que estão seguras de qualquer coisa, pelo acesso a dinheiro e tudo mais. Essas pessoas, em geral, elas entram em contato e falam desse assunto, falam das experiências pessoais umas das outras, etc., em espaços e lugares em que a gente não está seguro, em que a gente acha que está seguro, mas na real a gente não está seguro, porque essa questão do aborto, não apenas por um viés religioso, eu acho que é um gancho bom para a gente pensar na questão da religião no Estado e tudo mais, não apenas por um motivo religioso, também por um motivo econômico, também por um motivo cultural, de alguma maneira, existe um interesse muito grande social que se mantenha essa situação que a gente vive hoje. E vou falar uma coisa polêmica e arriscada. Da mesma maneira em que há um interesse em que a legalização, a criminalização do aborto se mantenha na sociedade, e por isso as pessoas mobilizam coisas como o Estatuto do Nascituro, e por isso as pessoas colocam a polícia para fechar a clínica, criminalizar todo mundo, botar médicos, mulheres, equipe, etc., na cadeia, e etc. E tem pessoas no Brasil que vivem fazendo isso, tem pessoas que vivem fazendo isso.
única coisa que elas fazem todo dia é ir atrás dessas clínicas, é ir atrás dessas mulheres, desses médicos, dessas pessoas. Existe uma força organizada contra isso, assim como nós estamos organizadas para essa legalização do aborto. Então, é importante manter isso em mente. Ao mesmo tempo, a perspectiva liberal da legalização do aborto, uma legalização do aborto que seja estritamente, né, que não venha acompanhada de um sistema único de saúde público, gratuito, etc., né, acessível e tudo mais, ela também não contribui grandes coisas para uma mudança social. Ela contribui para a gente formalizar e oficializar aquilo que a gente já vive, como estava falando, né? Eu acho que se a questão é a gente pensar a transformação, a gente tem que pensar esse projeto. Né? Pegando o gancho da religião. Bom, a primeira coisa é isso que eu acabei de falar, que eu acho que tem uma necessidade da gente enxergar os motivos não religiosos também que estão operando contra a gente. Me parte o coração cada vez que uma feminista resume a luta anti-aborto nos motivos religiosos. Eu acho que não é só isso. Eu acho que tem uma questão moral que escapa à religião, que é mais democrática em termos de todas as religiões, que a gente vai ver daí, cara, espírita, evangélico, até umbandista, enfim, pessoas de 1000 perspectivas diferentes contra o aborto. Então, acho que isso é importante, né? Mas, sobretudo, eu acho fundamental entender, inclusive, as próprias motivações religiosas como motivações políticas. Não existe motivação que não seja política para se defender a criminalização do aborto, para ser contra a legalização do aborto. Essa é uma questão essencialmente política, essa é uma questão que diz respeito a como as pessoas podem ou não podem, e poder e não poder é uma questão de poder, né? Bonito. Então, como as pessoas podem ou não podem, as possibilidades das pessoas existirem efetivamente na sociedade. Né? Quer dizer, a minha existência, ela é marcada por uma série de construções sociais, por uma série de decisões políticas, não individuais minhas sempre, algumas individuais minhas, mas, sobretudo, decisões políticas que estão fora de mim, que estão antes de mim, que estão depois de mim também. Então, eu acho que essa perspectiva é essencial para a gente pensar isso também. Eu acho que a gente resumindo o argumento religioso, a gente perde, sabe? É como falar que a questão de Israel com a Palestina é uma questão religiosa, não é uma questão religiosa. É como a gente falar que as guerras dos Estados Unidos no Oriente Médio são por questões religiosas, e fanatismo religioso não é religioso. São questões políticas, são questões econômicas, sabe? E são questões diretamente de processos de dominação. Então, eu acho muito importante a gente entender essa questão do aborto da mesma maneira. Essa é uma posição minha que eu acho bastante sólida e que eu não vejo tanto. Eu não sei porquê, assim, mas eu vejo as pessoas tratando essa questão do aborto como, não, porque quem está contra o aborto é um argumento religioso, e não sei o quê. Todo o argumento religioso, ele é um argumento político, né? Acho importante, muito importante, a gente manter isso em mente. Bom, são 9h15, eu estou aqui falando mais ou menos 1 hora, não recebi grandes interações em nenhum canal, não sei se algum jeito de fazer isso que pode ser mais profícuo em termos de contribuições do público, porque eu acho que seria muito mais legal se eu falasse e tudo mais. Realmente queria saber se vocês têm perguntas, não sei, perguntas, dúvidas, comentários, sei lá, coisas para dizer. Alguém? Ninguém? Bom, e aí eu acho que vamos fechar, então, com a seguinte questão. O que é que a gente faz? Como faz?
o que fazer, como dizia o Lênin. Acho que tem uma urgência nessa questão do aborto, que é um ataque, digamos, se a gente fosse pensar, acho que em termos de guerra seria uma coisa assim, do tipo, você atacar antes de você ver que o seu inimigo vai atacar, saca? E se assim você caminha um pouco. Eu acho, observando a conjuntura, eu digo com algum respaldo, fatos, nem todos eu posso mencionar diretamente aqui, infelizmente, mas eu digo que me parece um cenário possível, não sei se ainda provável, mas possível, que o Estatuto do Nascituro seja aprovado, ou seja, quase aprovado, até o final deste ano. Comecinho do ano que vem, em março. Isso é muito grave. Quando a gente está falando do Estatuto do Nascituro, a gente está falando de pessoas com útero, em especial mulheres com útero, serem vistas juridicamente como corpo público, como propriedade pública do Estado. Quer dizer, como é que isso faz algum sentido com qualquer perspectiva mínima de direitos humanos, ou até de liberdade liberal, ou de autonomia, não faz nenhum sentido. Né? Então, assim, a gente está diante de um cenário bastante drástico. A luta pelo direito ao aborto, a luta pela legalização do aborto, uma perspectiva de saúde pública e de construção de um sistema de saúde público, é absolutamente essencial. E urgente. Porque se a gente não entravar essa luta agora, se a gente não vai para a trincheira agora, e trincheira é a gente fazer ações organizadas, e trincheira é a gente fazer uma militância quase de guerrilha, quase, não sei porque eu usei a palavra quase, mas quase isso, no sentido não literal, né, da luta armada, mas, enfim, seria o equivalente nessa luta, na questão do aborto. Se a gente não vai para a trincheira e não faz essa guerrilha nesse momento, a gente vai perder, e a gente vai perder feio. A gente vai perder feio, a gente vai perder a possibilidade de ter qualquer construção de autonomia da nossa própria vida, assim. Porque uma vez que esse negócio é aprovado, por mais que as leis mudem e tudo mais, a gente tem, é claro que é um processo muito mais difícil, né, para a gente conseguir fazer essa mudança. Então, é muito importante a gente travar essa batalha agora, da maneira mais concreta possível. E embora, sim, fazer um live na internet, botar um texto, fazer uma coletânea de textos, etc., seja uma coisa importante, a gente precisa ir para a guerra. Eu acho que esse é o ponto, assim. É uma guerra contra a gente está morrendo, e a gente precisa entrar nessa guerra sabendo que é uma guerra. Eu acho que essa é o meu bottom line, assim, é o meu final de comentário por hoje, assim. A gente tem que ir para a guerra. Eu acho que é isso. E agradeço a todo mundo que ficou acompanhando aí até agora, até as 9h19, tempão, quase 1h30 aí online. Comentários podem ser feitos aí tanto na página do YouTube, quanto no Twitter, @MaríliaMoscou, no meu esc.fm/MaríliaMoscou, quanto na página Política Substantivo Feminino, no Facebook. No meu Facebook, pessoal, eu não aceito a amizade de pessoas que eu não conheço, então, por favor, só cliquem no botão seguir, eu nem respondo os pedidos de amizade quando não conheço a pessoa. E eu vou tentar fazer uma coletânea de textos bacanas que eu estou separando já essa semana sobre o aborto, textos acessíveis de internet, etc. E vou colocar na página, na Política Substantivo Feminino.
Esse foi um ótimo teste de um live semanal ou quinzenal que eu estou tentando fazer e que vai ter esse nome, Política Substantivo Feminino, não para falar só de questões do feminismo, mas para falar de comentários políticos gerais, semanais, do que está acontecendo no país, que não é pouco, então, né, vai ser uma coisa bastante animada. Espero que dê certo, vou tentar fazer na próxima quinta também, vou tentar começar a me organizar para fazer isso e vamos ver se rola. Qualquer sugestão, dúvidas, comentários, etc., por favor, mandem para esses canais. Gente, e é isso. Agora eu só digo uma coisa para vocês, vamos para a guerra.